Olá, seja muito bem-vindo a esse novo vídeo aqui do canal. Se você não me conhece ainda, eu sou Eduardo Correia. Eu trabalho como copywriter desde 2017 e nesse vídeo aqui eu quero falar com você sobre como é o trabalho freelancer. Por quê? Porque tem muita gente que está namorando esse modelo de trabalho, porque quer sair da CLT, porque quer uma renda extra. E realmente existe muita oportunidade para você trabalhar com escrita no modelo freelancer, só que você tem que estar preparado para isso. Então aqui eu vou te dar alguns elementos para você fazer uma autoavaliação e saber se o teu perfil ele é condizente com o trabalho freelancer, se você quer fazer transição de carreira, tá? Se você quer trabalhar, pegar uns freela aí para fazer renda extra depois do horário, tranquilo, não precisa nem assistir esse vídeo, embora eu acho que ele vai te ajudar também. Mas se você está pensando em sair da tua profissão atual, mesmo que seja mais para frente e tal, e está namorando aí o mercado digital, você gosta de escrever, esse vídeo vai ser essencial para você fazer essa avaliação e saber se realmente você vai conseguir trabalhar como freelancer e ser bem sucedido, tá bom? Então, bora lá. A principal qualidade e vantagem do trabalho freelancer, na minha opinião, é a liberdade que a gente tem. O que é essa liberdade? É isso aqui, ó. Eu trabalho de casa, eu faço o meu horário, eu tomo todas as decisões do meu trabalho aqui, eu decido até para quem eu quero trabalhar. Por quê? Porque eu posso olhar para o mercado, todos os segmentos têm oportunidades hoje, porque todo mundo precisa produzir conteúdo, eu escolho aqueles que eu vou gostar mais de escrever. Olha que maravilha, né? Então a gente tem uma liberdade muito, muito grande. E isso é maravilhoso. E quando lá atrás, lá em 2014, quando eu fiz a minha transição de carreira, foi o que me chamou a atenção nesse modelo. É a capacidade de você tomar todas as decisões por você mesmo, você ter autonomia total e completa no teu trabalho. Versus você trabalhar na CLT, dentro de uma empresa, de 8 às 18, às vezes com uma cultura assim, que você não concorda tanto, ou com um chefe chato, né? Às vezes até a equipe é bacana, os teus colegas são bacanas, mas você se sente preso dentro dessa estrutura, se sente meio engessado. Então isso pode estar acontecendo com você hoje, foi o que aconteceu comigo lá atrás. E aí quando eu olhei para os outros modelos assim que eu poderia trabalhar, eu vi que o modelo freelancer ou o modelo de empreendedorismo seria o mais adequado para o meu perfil. Mas isso eu não consegui assim da hora para outra, tá? Eu fiz uma autoanálise, fiz um processo de coaching sério para poder me ajudar com isso. Então foi um processo até eu chegar nessa conclusão. E tem um ponto que é essencial para você avaliar, que foi justamente o que me ajudou a tomar essa decisão de uma maneira tão assertiva e ser feliz com ela até hoje, porque isso é importante. Eu nunca me arrependi da decisão que eu tomei. E esse ponto crucial são os seus valores. É o que é importante para você. Valor é aquilo que norteia nossas decisões. São as coisas que são mais importantes para a gente. São coisas que a gente não negocia de jeito nenhum, né? São aqueles valores que realmente norteiam as nossas decisões pequenas e grandes, tá? E aí como é que você faz isso? Eu vou trazer esse raciocínio de valores já para esse nosso tema aqui do trabalho freelancer, tá? Na vida profissional como um todo. Mas tem dois valores que são principais, que é o que você tem que olhar, na verdade, que você tem que olhar. Então, o primeiro valor é esse da liberdade, que eu já falei. Então, se você tem esse valor de liberdade, se você está tendo esse chamado por autonomia, por algo mais de você mesmo fazer as coisas no teu tempo, do teu jeito e tal, então esse valor é muito forte em você. O outro valor é o da segurança. Esse valor significa que você precisa ter, dentro do teu ambiente profissional, uma certa segurança, principalmente relacionada a salário, a benefício, uma instabilidade emocional, vamos dizer assim, das coisas que vão acontecer nos meses seguintes, vinculadas ao financeiro mesmo, tá? Então isso a gente chama de aversão ao risco, ou então um valor de segurança muito forte. O nome em si ele pode mudar, o importante é você entender a aplicação dele, tá bom? Então tem esses dois valores, e são esses dois que devem nortear a tua decisão sobre trabalhar como freelancer em tempo integral. Por quê? Essa liberdade toda que a gente tem aqui, ela tem um preço, né? Não existe trabalho perfeito.
Por mais que eu sou um defensor ferrenho de você trabalhar com o que você ama, com o que você gosta. E eu acredito que realmente você tem que fazer isso. Mas não existe trabalho perfeito, é sem uma romantização isso. O que eu quero dizer é o seguinte, você trabalhar com o que você ama dentro do modelo freelancer, ele é maravilhoso, mas tem um preço. E qual é esse preço? Você não tem controle, em termos, né? Mas você não sabe exatamente quanto você vai ganhar nos meses seguintes. Você não sabe quanto você vai receber, você não tem um salário fixo. Você não tem uma renda fixa, como na CLT, certo? Então, qual é o preço que você paga aqui? É conviver com esse risco, né? Com essa insegurança, vamos dizer assim. E tem maneiras de você combater essa insegurança e não sofrer com ela. Eu vou te falar quais são, tá? Mas a princípio, aí você tem que comparar. Você pega e coloca, o meu desejo por liberdade, por autonomia, ele é tão forte, que essa insegurança não vai me incomodar tanto, não vai me paralisar, não vai me fazer sofrer. Eu fiz essa pergunta lá atrás. E a decisão que eu tomei foi exatamente essa. Não, eu quero muito mais liberdade, é muito mais forte isso para mim, do que o risco de eu não saber quanto eu vou receber. Eu vou trabalhar para que esse risco não me incomode. Também foi uma decisão que eu tomei. Eu vou aprender o que precisar, eu vou fazer o que precisar para que esse risco não me incomode, porque eu quero muito a liberdade de trabalhar como freelancer. Então essa decisão eu tomei lá atrás e não me arrependo até hoje, tá? E essa é a pergunta que você tem que se fazer. Será que a tua aversão ao risco, a insegurança de não saber quanto você vai ganhar nos meses seguintes, ela vai ser sofrida para você? Vai ser algo ruim que você vai ter que lidar todos os dias? Porque se for, talvez o modelo freelance em tempo integral não seja para você, tá? Talvez seja melhor você continuar num trabalho CLT, aí você faz um movimento tipo uma transição de carreira para uma outra área, para uma outra profissão, ou para um outro trabalho, de repente, que você goste mais, mas dentro dessa estrutura que te traz mais estabilidade emocional, tá? Não que exista estabilidade 100% dentro da CLT, porque você pode ser mandado embora a qualquer momento. Essa é um pouco até de ilusão que as pessoas têm em relação a isso, né? Você está ali recebendo todo mês certinho, de repente o RH te chama, acabou, foi mandado embora. E aí você tem que voltar para o jogo de procurar emprego, né? Mas tudo bem, isso é uma característica do trabalho da CLT. E como é que você resolve, então, essa característica de você não ter segurança, não ter certeza de quanto você vai receber nos meses seguintes? Você vai ter que desenvolver a habilidade de captar clientes permanentemente, continuamente, tá? Por quê? Porque o que traz faturamento para o freelancer é a prestação de serviço para várias empresas ao mesmo tempo. E essas empresas, você tem que buscar essas empresas de forma contínua para que elas venham. E às vezes a gente tem uma coisa que a gente chama de ciclo do cliente, né? Então às vezes o cliente ele fecha com a gente, ele vai ficar com a gente ali 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas eventualmente, por qualquer motivo, ele vai parar aquele projeto. E aí você vai ficar sem aquele dinheiro. Então você tem que ter outros clientes entrando para compensar essa perda. E aí, quando você faz essa roda girar de forma contínua, você pode ficar mais tranquilo em relação a essa insegurança. Porque aí você consegue ter uma coisa que eu chamo de renda recorrente mensal, ainda que variável, né? Ou seja, você vai ter uma renda recorrente. Você vai saber quanto você vai ganhar todos os meses. Você pode não saber exatamente quanto, assim. É lógico que você vai saber quanto para o mês seguinte, né? Ou para o outro mês, porque você tem os contratos fechados com o cliente. Mas vai que o mês que vem um cliente resolve parar. Então aí tua renda já alterou. É nesse esquema que eu quero falar, é nesse contexto que eu estou usando o termo variável aqui, ok? Mas, por exemplo, quando eu entendi que para eu combater essa minha insegurança do quanto eu vou receber nos meses seguintes, eu teria que aprender essa habilidade, o que eu fiz? Eu fiz algo que 90% dos freelancers não faz. Por quê? Porque 90% dos freelancers tenta viver da sua arte, ou seja, daquilo que ele gosta de fazer, e esquece dessa habilidade, que é a habilidade de captação de cliente. Ela envolve a habilidade de vendas, de negociação, de precificação, tudo isso. E eu fui fazer esses cursos. Eu fiz curso de vendas, fiz curso de negociação, de persuasão, fiz isso tudo para desenvolver essa habilidade e aí poder realmente conviver melhor com essa insegurança e deu tudo certo, tranquilo. Eu aprendi como fazer, tá? E fica muito mais fácil você conviver com isso quando você sabe como fazer. E hoje existem 2 maneiras que combinadas podem trazer essa renda recorrente mensal para você. Uma é produção de conteúdo para atrair as empresas que você quer atender, e a outra é a prospecção ativa, onde você vai
diretamente na empresa oferecer o teu trabalho. Eu tenho vídeos aqui no canal, vou deixar aqui embaixo na descrição, que eu falo especificamente sobre cada uma dessas coisas. Tá? Tem um vídeo até que eu falo as duas. Inclusive eu ensino isso no meu curso, eu tenho um curso de redatores, para quem quer ser redator ou copywriter, onde eu ensino isso, eu ensino toda a parte técnica que você precisa aprender de marketing de conteúdo, de SEO, toda essa parte que é essencial para você ser um bom profissional e entregar um bom serviço para as empresas. E eu também ensino como você pode captar clientes dessas duas maneiras, tá? E esse, inclusive, é um diferencial nos cursos de copy que tem no mercado, que eu percebo, porque até, inclusive, de instituições famosas, tem alunos que chegam para mim reclamando desses cursos, porque eles são ótimos tecnicamente, mas não te ensinam a captar cliente. E aí você fica meio perdido no mercado, porque você sabe como criar textos ótimos para as empresas, mas você não sabe como conseguir cliente. Não adianta, né? Então, no meu curso, eu tenho 2 módulos inteiros ensinando, até mais, são 3 módulos inteiros ensinando como captar cliente, tá? E aí você consegue administrar essa insegurança da tua renda ser recorrente. Por quê? Porque você pode ter uma quantidade de clientes tal que te dá um valor até mesmo acima do que a maioria das profissões tradicionais do mercado pagam, e com isso você fica tranquilo em relação ao teu estilo de vida, porque vai depender também quanto você quer ganhar, vai depender do teu estilo de vida, do padrão de vida, do que você quer entregar para tua família, né? Isso tudo depende, são N fatores aí que vão fazer com que você tenha um número aí em mente de quanto é necessário para você viver, não sobreviver, mas viver bem todos os meses, tá? Então o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: existe uma oportunidade maravilhosa de você trabalhar como freelancer dentro do mercado digital. Mas não é um trabalho perfeito, tá? E você vai precisar desenvolver essa habilidade. O que eu vejo às vezes é o profissional que quer virar freelancer porque está motivado em sair da CLT, em ter mais autonomia, mais liberdade, e quando chega aqui, ele começa a agir como se ainda estivesse na CLT. Como assim? Fica se candidatando às vagas, fica indo para a plataforma freelancer, que são as maneiras mais fáceis e confortáveis de tentar conseguir clientes, mas são as piores do mercado para isso, tá? E não quer, por exemplo, fazer prospecção ativa, porque acha que eu não levo jeito para vender, eu não gosto de vender, mas eu vou ser muito sincero com você, não tem para onde fugir. Se você quer trabalhar como freelancer e desfrutar dessa liberdade aqui, ó, de fazer tudo do teu jeito, na hora que você quer, ter liberdade para sair a hora que você quer, voltar, ficar com a tua família, levar teu filho na escola, enfim, o preço a se pagar é você desenvolver a habilidade de captar clientes. Não é nada do outro mundo, gente. Nada do outro mundo. É uma habilidade como outra qualquer que você pode desenvolver. Eu não nasci sabendo. Eu não tenho dom para vendas, tá? Eu aprendi. E assim como eu aprendi, todo mundo pode aprender. Vai depender da tua vontade de desfrutar dessa liberdade aqui que eu tô falando, tá bom? Então eu espero que esse vídeo aqui, ele te abra assim um leque de possibilidades, esclareça para você um pouquinho de como funciona o nosso trabalho como freelancer e te ajude a tomar essa decisão da melhor maneira possível. Se você quiser trocar uma ideia mais profunda comigo ou quiser perguntar alguma coisa mais específica da tua situação, aqui embaixo tem o meu WhatsApp, tá? Então pode ficar à vontade para me chamar, que eu vou responder com o maior prazer para você, a tua dúvida e tal, e a gente troca uma ideia. Inclusive eu tenho uma consultoria gratuita que eu separo alguns horários na minha agenda para conversar com pessoas que querem trabalhar com escrita, mas não sabem como começar, ou estão meio perdidas, não sabem se é para elas, ou se até já começaram, mas não estão conseguindo trabalho nem cliente. Então eu converso com as pessoas, é gratuito, totalmente gratuito, e eu mostro, ou eu ajudo ela com a dificuldade que ela está naquele momento, ou eu mostro como que você pode começar, eu dou um passo a passo prático, você sai com um passo a passo dessa conversa para você aplicar. Se você também tiver interesse, é só me chamar no WhatsApp que vai ser um prazer te ajudar com isso, a gente marca, tá bom? Então é isso, eu te espero no próximo vídeo. Até lá!